Olá, crianças! Bem-vindos a mais uma aula de português do programa Aprendendo em Casa. Hoje, o nosso conteúdo, preposição. Lembra que nós já tivemos uma aula sobre preposição, não é isso? Vocês viram algumas palavrinhas que são classificadas como preposições, certo? Mas hoje, vamos aqui também lembrar que muitas palavras existentes na língua portuguesa, dependendo do momento e das circunstâncias em que são empregadas, elas adquirem sentidos, significados diferentes. Sendo assim, esse fato ocorre também com as preposições, pois uma mesma preposição pode obter sentidos diferentes dependendo da forma como é utilizada. Mas antes de irmos para o sentido das preposições, que é o nosso objetivo nessa aula, vamos aqui relembrar o que é preposição. Para que serve a preposição? Preposição é aquela palavrinha que vai servir para ligar dois termos de uma oração, de modo que a ideia fique completa. Urso de pelúcia. Se eu colocasse isoladamente a palavra urso e pelúcia, eu conseguiria aqui ter uma frase. Essas duas palavras, elas estariam interligadas, ficariam totalmente sem sentido. Quando eu uso a preposição de, eu passo a ligar uma palavra a outra. Então, a preposição, ela vem com o sentido de ligar. É um conectivo. Liga, conecta uma palavra a outra, dando um sentido à oração, àquela frase. E aí, notamos que entre a palavra urso e pelúcia, há um outro termo que as une, que é exatamente ela, a que nós chamamos de preposição. E aí, eu já disse a vocês que algumas palavras, não é? Elas mudam de sentidos. E que tal conhecermos, então, alguns sentidos que pode existir nas preposições? É importante eu conhecer a palavra isoladamente, que é uma preposição, que é um verbo, que é um substantivo, um adjetivo? Sim, mas eu também preciso ver essas palavras dentro do contexto que ela está inserida. Então, vamos ver alguns sentidos que as preposições podem adquirir. Então, a preposição pode ter o sentido de matéria. Um exemplo é o urso de pelúcia. Esse de pelúcia está dando sentido de matéria. O urso é de quê? Qual é o material que o urso é feito? É de pelúcia. O urso é de pano. Qual é o sentido de? De matéria, de pano. Pode ter também o sentido de posse. Esse livro é do professor. É de quem o livro? É de alguém. Se é de alguém, é porque alguém possui ele. Então, a preposição do aparece aí no sentido de posse. Pode ter também um sentido de causa, um motivo, algo aconteceu. Vejam aí, ó. O cãozinho morreu de fome. O cãozinho morreu de fome, o urso de pelúcia. Em duas frases, porém com sentidos diferentes. Qual foi o motivo do cachorrinho morrer? De fome. Qual foi a causa? De fome. E não o de no sentido de matéria. Também de finalidade. Finalidade no sentido de objetivo. Eu leio para me tornar uma pessoa sábia. Qual é a finalidade? Essa pessoa lê para quê?
Ela tem um objetivo nessa leitura. Para quê? Para ser uma pessoa sábia. Então, a palavra para, a preposição para, vem no sentido de objetivo, de finalidade. Podem ter também o sentido de origem. Meus amigos são de São Paulo. Gente, olha aqui novamente o de, agora já em outro sentido, não mais no sentido de matéria, não mais no sentido de causa, mas no sentido de origem. Meus amigos são de onde, né? Então, vem de onde? De uma origem, né? Então, a origem de São Paulo. Temos também o sentido de modo. Olha o exemplo da preposição no sentido de modo. Papai me abraçou com carinho. Como foi o modo que o pai abraçou? Abraçou com carinho, cheio de amor. Também pode representar o sentido de instrumento. Preste atenção aqui novamente. Ele se feriu com o lápis. Olha aqui a palavra com novamente. O com agora não mais no sentido de modo, mas no sentido de instrumento. Ele se feriu com o quê? Com o lápis. Qual foi o instrumento que feriu? O lápis. A preposição no sentido de companhia, né? De estar fazendo companhia a alguém. Adoro jogar com meus amigos. Então, adoro jogar na companhia de alguém, na companhia dos amigos, com os amigos. Olha aí, com no sentido de modo, com no sentido de instrumento e o com no sentido de companhia. Então, a gente precisa estar atento não só em conhecer que com é uma preposição, mas qual o sentido que o com está empregado naquela frase, naquela oração, naquele contexto. Vamos ver também o sentido de lugar. Passarei minhas férias em Fortaleza. Eu passo as férias em algum lugar, né? Se eu vou passar as férias é porque eu viajei para algum lugar. Então, em vem no sentido de lugar. Eu posso ter também o sentido de oposição. Oposição no ser contrário, né? Então, devemos protestar contra a violência. Então, contra, a preposição contra, ela vem no sentido de oposição, de ser contrário. Ou seja, eu sou contra a violência. Se eu sou contra a violência, é porque eu sou a favor da paz. A preposição também pode ter o sentido de assunto. Conversamos sobre você. Vai ser aí, neste instante, que eu vou dizer uma diferença entre sobre e sob. O sentido de tempo. Tenho um prazo de 10 dias para entregar o trabalho. Olha o dia aparecendo novamente. O de, não mais no sentido de matéria, não mais no sentido de causa, né? Mas agora no sentido de tempo. Qual é esse tempo? 10 dias. Também temos o sentido da preposição que representa meio. Então, vamos ver um exemplo. A notícia foi divulgada pela televisão. Qual foi o meio que a notícia foi divulgada? Pela televisão. Então, eu preciso ter esse conhecimento dos sentidos da preposição. O sentido de matéria, de posse, de causa, de finalidade, origem, modo, instrumento, companhia, lugar, oposição, assunto, tempo, meio, certo? Eu tendo conhecimento desses sentidos, eu consigo, então, identificar em qual contexto a preposição está inserida e resolver minhas atividades
com muita facilidade. E aí, eu também digo a vocês que o sob ou sobre também são duas preposições essenciais e que também causam muita confusão na hora de escrever um texto. Por que que elas causam essa confusão? Porque elas são palavras parônimas, uma vez que são muito semelhantes na pronúncia e na escrita, mas que representam, que possuem significados diferentes. Sendo assim, o sob e sobre são termos antônimos. Isso, antônimos que já são contrárias. Uma é contrária da outra. Mas também lembre-se que preposição é uma palavra invariável, certo? Utilizada para ligar dois termos em uma oração. Vamos então ver o significado de cada uma dessas preposições, o sob e o sobre. Então, sob e sobre. Vamos falar agora um pouquinho sobre sob. O sob é uma preposição utilizada com o sentido de embaixo de alguma coisa, por baixo de algo e debaixo de, ou seja, faz referência a algo que esteja numa posição inferior. Além disso, ela também pode ser usada com o sentido de condição ou em estado de. Vejam aqui esses exemplos. Não consigo trabalhar sob pressão. Então, qual é esse sentido de sob pressão? Aquela pessoa que está trabalhando com cobrança, que está sempre em estado de cobrança. Então, ela não consegue trabalhar sob pressão. Na frase, passamos sob a ponte essa tarde, está no sentido que passou por baixo da ponte na parte da tarde. Vamos ver então qual o sentido da preposição sobre. O sobre é uma preposição utilizada como sinônimo de em cima de, por cima de e acima de. Ou seja, ela faz referência a algo que está numa posição superior. Esse termo também pode ser utilizado com o sentido de acerca de, em relação a e a respeito de. Vejamos aqui dois exemplos. Deixei meus óculos sobre a mesa. Deixei meus óculos em cima da mesa da sala. Então, o sobre no sentido de em cima. Nunca deixe o celular sobre a pia da cozinha, né? Então, nunca deixe em cima da pia da cozinha. E agora que você já tem conhecimento dos sentidos das preposições dentro de um contexto, quando eu digo de um contexto, dentro de uma frase, empregada dentro de um texto, certo? Você vai fazer a atividade no livro de português da página 14 a 17 e vá resolvendo suas atividades. Teve dúvida? Pode entrar em contato com a Pro, que estou aqui para tirar as dúvidas. Um beijo e até a nossa próxima aula.